Senhoras acadêmicas, prezados confrades, prezados professores aqui presentes, senhoras e senhores, vamos dar sequência hoje ao ciclo de conferências, segundo ciclo, denominado Entre a Gramática e a Linguística. E aqui está, ainda estou aqui na coordenação, mas posso informar que o titular da coordenação, nosso querido Evanildo Bechara, se encontra bem melhor de uma gripe fortíssima que o acometeu e que levou a uma afonia inesperada. Isso, para um filólogo, é uma das coisas mais graves, até porque os sons da língua ficam bem mais difíceis, né? Embora no caso dele nunca o fossem. E teremos hoje aqui, como conferencista, o nosso já conhecido especialista na área, o professor Ricardo Cavalieri. Ricardo Cavalieri. Ricardo possui graduação em Letras, Português e Inglês pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, graduação em Direito pela Universidade Federal do mesmo estado, mestrado em Língua Portuguesa, Letras Vernáculas, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro também, e doutorado em Língua Portuguesa, Letras Vernáculas, pela mesma Casa de Altos Estudos. Fez estágio de pós-doutorado em História da Gramática no Brasil, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sob a supervisão do professor Dr. Evanildo Bechara. Desenvolve atualmente trabalho na área de letras e linguística, com ênfase em descrição do português e na historiografia dos estudos gramaticais. Coordena o grupo de trabalho em historiografia da linguística brasileira, afiliado à ANPOL. Atualmente é professor associado da Universidade Federal Fluminense, membro da Academia Brasileira de Filologia, do Conselho Editorial da editora Lucerna, do Conselho Editorial da revista Verbum e diretor da revista Confluência. É membro do Conselho Administrativo do Real Gabinete Português de Leitura, que lhe outorgou o título de Grande Benemérito, e também integra o Conselho Consultivo do Liceu Literário Português. Entre as suas obras, destacam-se Fonologia e Morfologia na Gramática Científica Brasileira, Pontos Essenciais em Fonética e Fonologia e Palavras Denotativas e Termos Afins, uma visão argumentativa. Para nos dizer do gramático, do linguista e do falante, com a palavra, Ricardo Cavalieri. Obrigado. Boa tarde, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, prezados colegas, amigos e alunos presentes. É com muito prazer que volto à Academia Brasileira para compor esse ciclo de conferências sobre a relação entre linguística e gramática. E eu espero que, com as palavras que direi hoje, nós possamos ter uma melhor compreensão desta efetiva e difícil relação, que se estabelece não só nesse início de século, como também já se estabeleceu durante todo o percurso do século passado. Em um texto intitulado O Gramático e Sua Língua, publicado originalmente em 1924, na revista American Mercury,
Édouard Sapir afirma que o homem comum demonstra certo desprezo pelos estudos linguísticos, convencido de que são absolutamente inúteis do ponto de vista pragmático. Sapir fundamenta a afirmação com um jocoso comentário sobre o espírito utilitarista com que costumamos avaliar as coisas em geral. Com efeito, conforme exemplifica o célebre linguista norte-americano, alguém poderia eventualmente considerar útil o estudo da língua francesa, porque há alguns livros escritos em francês que merecem ser lidos. Complementaríamos com a hipótese de um dia surgir a oportunidade de uma viagem a Paris. Entretanto, de maneira geral, a ideia de aprender a língua francesa, se motivada por essas vantagens pragmáticas, logo se dissiparia ao constatarmos que as excelentes traduções de que dispomos são suficientes para lermos as principais obras da literatura francesa. E quanto às viagens, bem, não será nosso desconhecimento do francês que nos impedirá de desfrutar o que Paris tem de melhor. Hoje, por sinal, corroboram-se as palavras proferidas por Sapir há quase um século, se observarmos que o interesse geral pelo estudo e aprendizagem da língua inglesa, considerado um verdadeiro imperativo na formação básica escolar, não se deve a uma especial afeição à língua de Shakespeare, mas pelas vantagens que tal conhecimento pode conferir ao indivíduo no exercício profissional e na conquista de melhores empregos no mercado de trabalho. Confirma-se nesse fato que o interesse do cidadão comum pelos estudos linguísticos, de certo, será guiado pelos efeitos pragmáticos deles decorrentes, salientadas as exceções que ordinariamente confirmam a regra. Já o gramático ou linguista, convém aqui observar que Édouard Sapir não distinguia essas figuras do gramático e do linguista. O gramático ou linguista, segundo Sapir, não se interessa muito sobre o papel da língua no cotidiano de nossas vidas. Diz Sapir, ele trata a língua exatamente como o zoólogo trata os animais. Em que medida devemos interpretar essa crítica tão dura, aparentemente injusta? Nas palavras de Sapir, assim como um zoólogo enxerga o cão apenas como um objeto de pesquisa, ou seja, examina-o, disseca-o para examiná-lo ainda mais, e depois o classifica segundo um padrão taxonômico, sem levar em conta, por exemplo, as gracinhas que ele terá feito ao longo de sua vida, também o gramático cuida da língua como um mero objeto de análise, descurando das maravilhas que a capacidade de falar confere ao ser humano. Melhor explicitando, enquanto lemos um texto para apreciar a trama envolvente que nos chega aos olhos pela língua escrita, sem dar a menor importância aos fatos gramaticais que estão submersos nas construções frasais, o gramático apenas se preocupa em analisar-lhe os verbos, os torneios sintáticos, as figuras de estilo, etc. O homem que se ocupa da análise gramatical, ou seja, o gramático, afigura-se assim, aos olhos do leigo, como uma pessoa fria e desumana. No entanto, apesar dos pesares, o gramático continua a merecer o respeito do homem comum, no sentido de que, afinal de contas, há razão para sua existência no seio da sociedade, fato que aparentemente não ocorre com respeito ao linguista. Com efeito, o cidadão comum, o homem leigo, identifica com facilidade a função e o valor social do gramático, genericamente entendido como uma autoridade em assuntos linguísticos,
No entanto, o leigo mal compreende o que faz um linguista. Qual é seu mistério? E quais são os frutos do seu trabalho? Como explicar o fato? Recorramos aqui, mais uma vez, às judiciosas palavras de Eduard Sapir, que nos alertam quanto à impaciência do cidadão ordinário diante de fatos, coisas ou mesmo ideias que considera sem propósito ou valor pragmático. Ou seja, sua atenção está sempre atrelada a uma vantagem potencial. O grande linguista norte-americano exemplifica com a popularidade que a psicologia e a sociologia obtiveram nos Estados Unidos, em face da crença geral de que suas teses e conquistas científicas proporcionariam ganhos financeiros decorrentes de projetos educacionais mais eficazes e melhores resultados em atividades lucrativas, como a propaganda comercial. No caso da linguística, essa face utilitarista da ciência não fica bem clara, ou melhor dizendo, sequer existe. Por outro lado, como já observamos, se não sabemos bem de que se ocupa o linguista, não temos a menor dúvida acerca do papel do gramático. Para o leigo, o gramático é aquele profissional que lhe ensina como falar e escrever corretamente, a fim de que tenha um desempenho aceitável no uso da língua vernácula. E isto, não é difícil provar, traz-lhe vantagens palpáveis no cotidiano da vida social, tais como bom desempenho em concursos, melhor comunicação em entrevistas profissionais, capacidade de falar bem e conquistar o respeito alheio, etc. Na verdade, a figura social do gramático integra-se numa tradição cultural que remonta aos primeiros tempos da civilização ocidental. Em um estudo pormenorizado do papel do gramático na antiguidade, o historiador Robert Caster revela, numa referência específica ao Império Romano, haver se consolidado paulatinamente no seio da sociedade a noção de que o estudo da língua e a necessidade de alfabetização constituíam um fator decisivo para a ocupação de cargos de prestígio e consequente proveito socioeconômico. Convém observar que o significado de alfabetização na era imperial romana era muito fluido, variava de região para região, em face dos parâmetros de referência e das necessidades de desempenho em língua escrita que cada uma dessas regiões impunha ao longo do tempo. A rigor, seria um erro pressupor que o status econômico elevado estivesse sempre vinculado à alfabetização, em todas as épocas e em todos os lugares. No entanto, com o passar do tempo, o conceito de alfabetização e a consciência das conquistas decorrentes de ser alfabetizado chegaram a um patamar de quase uniformização, difundindo-se geograficamente e criando uma tradição, tradição esta que se sedimentou no seio da sociedade como um imperativo da formação intelectual. Conhecer as letras, isto é, dominar um dado desempenho linguístico, tido como indispensável à formação pessoal, passou a constituir uma necessidade para quem pretendesse ascender socialmente. E, em natural consequência, a figura do gramático veio a auferir grande prestígio, elevando-se como expressão máxima de autoridade em questões linguísticas. Em outras palavras, a sociedade contemporânea herdou um construto do gramático como indivíduo cujo papel social vincula-se ao trato da linguagem em seu aspecto preceptivo e a quem se deve consultar sempre que se quer falar em consonância com a norma linguística prestigiada. Essa é a visão do falante leigo, do homem que não se ocupa profissionalmente do estudo linguístico.
Interessante notar que o estereótipo do gramático não se altera em face da escolaridade do homem leigo. A rigor, todos o enxergam como autoridade em questões de linguagem e, mais que isto, como alguém cujo mistério é relevante, na medida em que se consolida em um valor utilitarista, uma razão de ser do ponto de vista pragmático. O leigo, enfim, tem plena noção do que faz um gramático e para que ele serve, embora essa noção, obviamente, não consiga atingir toda a dimensão das atividades ordinárias de um gramático. Mas não tem a menor ideia sobre o que faz um linguista. Ou, se as tem, são, via de regra, tão simplórias que inevitavelmente fazem mergulhar o mais paciente dos linguistas em profunda irritação. Não será improvável que alguém, ao ser apresentado a um linguista, diga: eu também gostaria de falar várias línguas como você. Certo de que a linguística é a ciência que torna o indivíduo em poliglota. Diferentemente do tipo social incorporado no gramático, emergente de uma tradição cultural que remonta à antiguidade, o linguista é um produto dos círculos acadêmicos, que, em tese, tem plena noção do valor de seu trabalho, da pertinência de sua atividade profissional, de sua própria razão de ser, mas cuja capacidade de revelar-se útil aos olhos leigos é praticamente nula. O fato de o linguista avaliar os fatos da língua nos limites sistêmicos, desvinculados de fatores axiológicos como prestígio social, ufanismo nacionalista, identidade grupal, rivalidade regional, etc., acaba por afastá-lo dos interesses que mais motivam o falante leigo, já que para esse último a língua jamais será um mero objeto de contemplação científica. Por sinal, a delicada relação entre o linguista e o leigo manifesta-se até mesmo no fato de que, nos ambientes laicos, sua atividade sequer é conhecida como científica. Com efeito, se perguntarmos às pessoas em geral se biólogos e químicos são cientistas, provavelmente ninguém hesitará em dizer que sim. Mas e quanto aos linguistas? Mais que isto, a controvérsia entre digamos, cientista de ofício e a opinião pública é, via de regra, algo muito raro, pois, na hipótese, a opinião abalizada do cientista costuma ser acatada sem reservas, ainda que surpreenda o cidadão comum. No caso do linguista, parece haver maior resistência, uma certa desconfiança de que suas manifestações são sempre dignas de credibilidade. Verdade que nessa história os linguistas não estão sozinhos. Fato relativamente análogo ocorre com o jurista, volta e meia chamado a justificar-se publicamente em face de uma certa incompreensão entre o saber escolástico que habita os manuais da ciência jurídica e o senso comum. Há poucos meses, por exemplo, o país testemunhou um longo julgamento no âmbito do Supremo Tribunal Federal, denominado popularmente como julgamento do mensalão, em que alguns réus foram condenados por crime de corrupção ativa e formação de quadrilha a penas superiores a 40 anos de reclusão. O fato causou incompreensão entre os leigos, tendo em vista que os inúmeros casos de réus condenados por crimes muito mais graves, tais como o homicídio e o latrocínio, tiveram penas muito mais brandas do que os tais 40 anos de reclusão. Explicações técnicas, como a do concurso material,
segundo a qual um réu que praticou vários crimes de corrupção pode sofrer um acúmulo de penas superior à infligida a outro que cometeu um único crime de homicídio, costumam ser até mesmo ridicularizadas pelo senso comum e laico de quem não transita profissionalmente pelas sendas do direito. Assim como o jurista não se preocupa em traduzir, em termos ordinários, o sentido das coisas, demonstrando até mesmo certa irritação quando questionado publicamente, também o linguista, costumeiramente, demonstra certa ojeriza em manifestar-se sobre questões de língua e comunicação que julga prosaicas ou simplesmente relevantes. Fato que só aprofunda o abismo que hoje distancia o interesse do falante leigo das expressivas conquistas da ciência linguística, a ponto de Canavilil Rajagopalan, um nome expressivo da linguística contemporânea, afirmar em tom de autocrítica que, citando Rajagopalan, o modelo da ciência que norteou a linguística desde seus primórdios apenas tem servido para que houvesse um distanciamento progressivo entre o especialista e as pessoas comuns. Os exemplos desse fato são inúmeros. Veja-se a importância que o falante ou usuário da língua confere à ortografia, mais propriamente à norma ortográfica, em confronto com a ojeriza ou desprezo que o tema merece nos meios acadêmicos. Para o falante, a ortografia é a face visível da língua, ou seja, a área da língua que está, numa certa medida, nos domínios da sua compreensão. É óbvio que o falante tem igual domínio e compreensão sobre a gramática da língua, um saber auferido de seu conhecimento do mundo e das coisas, uma gramática dita internalizada, que lhe confere competência para construir frases eficientes na função de comunicar conceitos. Mas esse saber gramatical internalizado não aflora a consciência do falante. Trata-se de uma competência tida como natural. Natural a ponto de ninguém se aperceber ordinariamente que a detém. Por isso costumamos dizer que falamos tão naturalmente quanto respiramos, o que obviamente não é verdade, pois o ato de falar implica o processamento cerebral de regras gramaticais complexas, a par do uso de um inventário de palavras armazenadas em nosso vocabulário ativo e passivo, sem falar em um sistema de sons articulados que, por seu turno, se organiza em regras igualmente sedimentadas em nosso saber sobre a língua. Por outro lado, do ponto de vista científico, o sistema ortográfico sequer é um fato da língua, stricto sensu, e sua presença nas aulas de língua vernácula só se justifica por motivos didáticos, atinentes à necessidade de normatização da língua escrita. Assim, os linguistas, ao voltarem as costas para as questões ortográficas, estão certos quando dizem que tem coisas mais importantes para se ocupar, tais como os mecanismos de processamento da linguagem, as regras morfológicas de produção lexical, as possibilidades de construções sintáticas em variantes diastráticas, diatópicas, diafásicas, etc., etc. Contudo, essa omissão absoluta, quando o tema é menor, acaba por distanciar a atividade científica da realidade sociolinguística que está no cotidiano das ruas. E mais que isto, priva a comunidade como um todo do contributo valioso que linguistas de excepcional formação poderiam dar para a solução dos tais problemas prosaicos. Um exemplo desse conflito entre um saber laico e um saber científico da língua está em algumas manchetes jornalísticas publicadas na época em que se promulgou no Brasil, mediante decreto do presidente da República, o Acordo Ortográfico de 1990.
mais detidamente, foi o Decreto 6.583, de 29 de setembro de 2008. Tais manchetes clamavam, em tom alarmista, que a língua ia mudar. Ou seja, falava-se em uma nova língua portuguesa. Fato que provocava risos irônicos, se não debochados, nos meios acadêmicos, cientes de que mudança linguística nada tem que ver com alteração de regras ortográficas. Por sinal, com a promulgação do Acordo Ortográfico de 1990, alguns linguistas, tomados de surpresa, manifestaram-se contra suas bases, não propriamente por as condenarem, tema que também dividiu a opinião de gramáticos, mas devido ao fato de a promulgação ter sido um ato político, um referendo de leigos a um projeto criado há cerca de 18 anos, sem que a comunidade científica tivesse opinado sobre seus termos durante todo esse tempo. Esqueciam-se, então, os linguistas de que o tema não foi debatido academicamente devido ao menosprezo que se confere ordinariamente às questões ortográficas, ao marasmo em que mergulharam os estudos sobre ortografia nos bancos de teses e dissertações e até mesmo nos programas de congressos e encontros científicos em geral. Um outro exemplo recente do conflito entre o falante comum e o especialista se pode oferecer. Há algumas semanas, o noticiário jornalístico revelou um fato que causou estupefação ao cidadão leigo. Redações escritas no Exame Nacional de Ensino Médio, Enem, de 2013, apresentavam erros ortográficos e auferiram nota máxima. Em uma sarcástica crônica sobre o fato, intitulada A Redação do Enem, o jornalista Joaquim Ferreira dos Santos afirma, citando Joaquim Ferreira dos Santos: eu quase escrevo ladeira abaixo, com CH, pois este texto pretende se solidarizar, pelo menos entender e dizer, que não é fácil, com 2 S's, para ninguém, com os estudantes que fizeram a prova de redação do Enem. Eles encheram, com X, os textos desses horríveis sem H, erros ortográficos com H, e sofreram o mesmo drama de profissionais da escrita. Observe-se que o foco do ácido comentário sobre a pobreza linguística das redações se pauta nos erros ortográficos. Isto é, exatamente no aspecto textual que menos importa ao especialista. Razão porque não seria surpreendente que linguistas e professores de língua portuguesa viessem a público replicar os comentários inidôneos do jornalista. A grande repercussão que o fato provocou na imprensa levou o ministro da Educação a manifestar-se, anunciando que entre as providências que seriam tomadas para que semelhante falha de avaliação não se repetisse, estaria a de que as provas de redação do Enem não mais receberiam nota máxima sem o aval de 3 professores doutores. Ora, talvez se surpreenda o ministro, futuramente, ao ser informado de que os professores doutores ratificaram as notas máximas com erros ortográficos, visto que, em uma visão atualizada do desempenho linguístico em texto escrito, o erro ortográfico é mitigado, por vezes até desconsiderado, já que sua eventual ocorrência pode não comprometer a qualidade do texto em plano conceitual e formal. Esse é um critério que se disseminou nos cursos de formação de professores, amplamente aplicado nos certames em geral, como os vestibulares e concursos para cargos públicos. Em outras palavras, o horror do jornalista, em que falta um H, tem lá os seus relativismos. E é isso que se deve compreender quando entram em choque visões distintas sobre o desempenho linguístico. Mais um exemplo. Até hoje,
permanece no meio acadêmico uma sensível ojeriza à intervenção estatal em assuntos linguísticos, uma reação irritadiça sempre que uma voz oficial propõe regulamentar alguma coisa nessa matéria, como se disséssemos aos administradores públicos e políticos: deixem a língua em paz e vão tratar de suas vidas. Foi assim que aconteceu com o projeto de lei que visava a restringir o uso de estrangeirismos e com a recente lei federal que interfere nos textos dos diplomas e certificados expedidos pelas instituições de ensino públicas e privadas. Nos termos do artigo 1º dessa lei, trata-se aqui da Lei 12.605, de 3 de abril de 2012, nos termos desta lei, do artigo 1º desta lei, tais instituições devem emitir os títulos acadêmicos mediante a flexão de gênero correspondente ao sexo da pessoa diplomada. Ou seja, não se pode mais atribuir o título de bacharel e doutor a uma mulher, mas o de bacharela e doutora. De nada adiantaram as advertências de que, em português, o gênero masculino pode cumprir função não marcada, com evidente abrangência do feminino, visto que as razões que deram oportunidade à promulgação da lei eram de óbvia natureza política. Por sinal, saliente-se que, nesse tema, gramáticos e linguistas, cada um com suas razões, parecem unir-se em repúdio uníssono, já que a intervenção estatal em questões de língua sempre se faz acompanhar de certa discricionariedade laica, que afronta o saber escolástico tanto de uns quanto de outros. O que se percebe, enfim, é que, no âmbito das denominadas ciências humanas, lato sensu, a atitude do homem leigo em face do fato científico não era meramente contemplativa, senão reflexiva. Não se pode esperar que alguém tome ciência de sentenças judiciais aparentemente injustas, apesar de tecnicamente impecáveis, com a mesma postura que demonstra ao comentar as conquistas da nanociência ou da física nuclear. Isso porque o fato social, nas áreas do saber humanístico, perpassa necessariamente o juízo crítico do homem comum, que se julga, obviamente, legitimado para fazê-lo, pois valores como equidade, justiça e lealdade não se adstringem ao interior dos muros acadêmicos. É o que ocorre com respeito à língua. O falante leigo jamais a contemplará com a admiração ignara dos que assumem a própria laicidade. Sua postura sempre será de dela assenhorar-se como agente de sua presença no discurso, o que lhe confere legitimidade não apenas para dizer a língua, mas para dizer sobre a língua. Essa parece ser uma evidência que a maioria dos linguistas não percebe. Para que entendamos em outra dimensão o que aqui se diz a respeito do antagonismo que situa em confronto o gramático normativo e o linguista, impõe-se a análise de fatos recentes da história do Brasil e sua repercussão nos meios acadêmicos. Com o advento dos cursos de linguística geral nas universidades, a partir dos anos 60, criou-se uma distinção bem clara entre o novo tipo acadêmico, o linguista, e o velho tipo social, o gramático, que se estabelecia basicamente no tratamento teórico conferido ao fato linguístico. O linguista estuda a língua em dimensão ontológica. O gramático, leia-se gramático normativista, o faz em dimensão deontológica. Trata-se de uma distinção que só se entende em face dessa nova ordem acadêmica instalada pelas aulas de linguística como disciplina autônoma nas universidades. Antes, já se concebiam as duas dimensões, mas como o gramático
e o linguista estavam imersos na mesma pessoa, obviamente não se poderia cogitar de um conflito entre eles. Por sinal, essa distinção clara entre o que é ser gramático e o que é ser linguística permeou o cenário acadêmico mundial no sentido de que, ao primeiro, atribuía-se a função pedagógica de descrever a norma padrão e, ao segundo, a de investigar a língua como objeto científico, sem qualquer teor prescritivo. No Brasil, entretanto, a distinção que inicialmente se criou entre ser gramático e ser linguista desagou em um antagonismo que se manifesta por vezes em atitudes agressivas de ambos os lados, em que se pode notar até mesmo uma certa dose de rancor. Como entender que as coisas tenham chegado a esse ponto entre nós? Afinal, se em outros centros acadêmicos a convivência, na pior das hipóteses, situa-se no plano suportável, algo terá acontecido no Brasil para que, excepcionalmente, linguistas e gramáticos, obviamente mal generalizando, considerem-se insuportáveis. Creio haver aqui uma conjunção de causas interligadas no cenário político brasileiro da segunda metade do século passado, cuja interação criou estereótipos que se enraizaram bastante e fizeram florescer esse perfil acadêmico antagônico entre o gramático e o linguista. Cumpre reiterar, de início, que a linguística como disciplina nasce dentro dos muros da universidade e lá permanece até hoje, razão porque os novéis pesquisadores dos anos 60, que assumiram a denominação de linguistas, eram necessariamente professores universitários. Muitos, de certo, militavam tanto no ensino superior quanto no ensino básico, por necessidade profissional. Mas, com o passar do tempo, foi-se criando uma classe de professor-pesquisador dedicado exclusivamente à atividade universitária. Esse profissional, como não poderia ser diferente, cuidava da pesquisa linguística segundo as teses que os paradigmas da época exigiam. De um lado, uma descrição rigidamente formal, que investigava a língua in essentia. De outro lado, o estudo da língua oral, considerada a fonte idônea de pesquisa, pois nela as estruturas gramaticais se revelam mais autênticas no processo natural de mudança linguística livre do controle normativo. Naquele momento, portanto, o estudo das variações de uso linguístico ganhou grande adesão entre os pesquisadores, fato que contribuiu para considerar como cientificamente idôneas quaisquer manifestações linguísticas no seio da sociedade. Em outros termos, o estudo do português falado na época tinha um fundamento teleológico estritamente científico. A questão, entretanto, logo saiu do plano exclusivamente científico para instalar-se no conturbado turbilhão político. Deflagrado o golpe militar de 1964, o Brasil submete-se a um regime autoritário que perduraria cerca de 20 anos, o suficiente para que entrasse em colapso a ordem institucional que garantia o direito de manifestação pública, a liberdade de expressão e a autodeterminação ideológica. Instalado o regime de exceção, surgem no seio das universidades núcleos de resistência, liderados por intelectuais de grande influência acadêmica, de que resultou uma contra-reação do regime pautada em atos de violência, invasão de instituições de ensino e marginalização dos diretórios estudantis. Disso resultou uma atmosfera intelectual que atribuiu à universidade, ao lado do papel de fomentar e difundir o saber científico, a função de garantir a liberdade de manifestação do pensamento, de lutar pelos direitos fundamentais do homem no exercício da cidadania.
De certo que nem todos que militavam no seio da universidade à época alinhavam-se nesse ideário. Alguns até mesmo serviram aos propósitos do regime autoritarista. Mas, numa perspectiva histórica, podemos afirmar que a universidade pública brasileira elevou-se como um muro de resistência ao rolo compressor que visava derrubar os princípios basilares do Estado democrático. Numa certa medida, o linguista, como intelectual respeitado pela inteligência universitária brasileira, assumia esse perfil ideológico de combate à discricionariedade e preservação da liberdade de expressão. Já o gramático normativo, excluído, sobretudo, da atividade de pesquisa universitária, estereotipou-se como agente do controle ou censura. Agente do controle ou censura do texto. De um lado, a liberdade, do outro, a opressão. Por sinal, o professor Bechara tem um livro que toca essa questão exemplarmente, intitulado Ensino da Gramática, Liberdade, Opressão. Desse estado de ânimos resultou uma avaliação maniqueísta do papel do gramático e do linguista no corpo social, a qual se ia infiltrando na formação de novos pesquisadores, na elaboração de projetos de pesquisa, enfim, na construção do futuro acadêmico brasileiro. Um fato interessante a respeito envolve outro campo de estudo linguístico, o da filologia. Sabemos que a tradição gramatical brasileira pautou-se no estudo filológico, herdado às fontes histórico-comparativistas que nos chegaram a partir dos últimos decênios do século XIX. Esse veio filológico fortificou-se bastante no decurso da primeira metade do século XX, devido à influência da escola portuguesa, a que pertenciam nomes como Aniceto dos Reis Gonçalves Viana, Carolina Micaelis de Vasconcelos, José Leite de Vasconcelos, entre outros, razão porque os principais gramáticos brasileiros eram naturalmente filólogos de formação. Considerando que a filologia pauta a pesquisa linguística no corpus de língua literária em perspectiva histórica, não seria de esperar outra coisa senão uma colisão frontal com as novas tendências da linguística novecentista, que primava pela pesquisa em corpus não literário, preferencialmente em língua falada, em sincronia atual. Enfim, todas essas questões que habitam a história recente da universidade brasileira geraram um clima de antagonismo entre o gramático e o linguista, que em nada equivale à relação que tais tipos sociais mantêm em outros países de desenvolvimento acadêmico igual ou mesmo superior ao nosso. O fim de século no Brasil testemunhou uma segregação implacável dos estudos filológicos, que infligiu ao país uma estagnação no tratamento do texto escrito e da história da língua que nos custará muito suprir. Essa é uma constatação que uma pesquisa histórica dos documentos administrativos das universidades públicas brasileiras, por exemplo, atas de reuniões departamentais, pareceres sobre projetos de pesquisa, distribuição de verbas a projetos de pesquisa, todos esses documentos o comprovariam com facilidade. Os conflitos que ainda hoje se observam entre o gramático, o linguista e o falante leigo, nada mais expressam do que a complexidade dos valores sociais que se constroem e consolidam em face da força e da ação corporativas. São três figuras que giram em trajetórias orbitais atraídas pelo mesmo núcleo, seguindo a rota de seu interesse. Estão irmanados na mesma atração, mas hesitam em órbita instável, sujeita a colidir com as dos demais, o que parece condená-los a uma eterna e dramática convivência sujeita a choques eventuais que só se suporta com a conscientização de que nenhum deles é senhor da verdade. Obrigado.
Ricardo lança ao coordenador o desafio da síntese e a provocação da polêmica. Limito meu primeiro, deixando o segundo a reflexão dos que ouviram. Na verdade, ele objetivou com o seu texto uma melhor compreensão da difícil relação entre a gramática e a linguística. Destacou a atualização do juízo de Sapir sobre o pragmatismo que orientaria a motivação do homem comum pela língua. O gramático, o linguista, até os anos 60, se confundiam, né, para o mesmo estudioso. Ele, dizendo que o gramático, assim confundido com o linguista, sem estabelecer distinções, examina a língua como um objeto de análise, eu diria simplesmente como um objeto. O gramático seria desumano e frio, e assinalou, entretanto, que esse mesmo gramático, em relação, no juízo do homem comum, constitui um elemento provocador. O mesmo não ocorre com o juízo do mesmo cidadão sobre o linguista, porque o homem comum, segundo o Ricardo, não sabe bem de que se ocupa o linguista. A afirmativa é provocadora, a afirmativa gera reflexão e polêmica. Será que não sabe? Estou me lembrando aqui do Ricardo, da polêmica em torno daquela frase que abriu um livro didático no ano anterior, há uns 2 anos ou 3, nós pega o peixe. E o nós pega o peixe trouxe essa querela de linguistas e gramáticos para um nível bastante popular, para um nível do falante comum, né, mostrando, de um lado, um raciocínio de base linguística, de outro lado, um raciocínio de base gramatical. E isso talvez tenha trazido para o leigo a sua visão do linguista. Como também me parece que para o leigo, não estou discordando tanto de você, apenas trazendo à colação algumas observações motivadas por sua reflexão, também os livros didáticos que se voltaram para o estudo, para o foco no texto e não na língua, a chamada gramática do texto ou gramática do discurso, né? O saber elocutivo sobrepondo-se ao saber linguístico, também trouxeram para esse plano mais imediato a intimidade com a linguística. Pode ser que aqui a tese equivocada seja minha, mas eu não poderia deixar de trazê-la diante das suas provocações. Até porque acredito que o saber nasce da divergência e a convergência acaba nascendo das divergências, né? Também Ricardo situou historicamente o juízo de valor positivo relacionado com os gramáticos. Mobilizou a nossa atenção para a alfabetização e sua relevância social. Relacionou-a com o prestígio da figura do gramático no âmbito da laicidade do cidadão comum. E afirmou, entre aspas, o leigo tem noção do que faz o gramático, mas não tem noção do que faz o linguista. E essa afirmação eu deixo à reflexão dos especialistas aqui presentes e dos professores aqui presentes. Situou o reconhecimento do linguista nos espaços da universidade, e não nos espaços do homem comum. E eu me pergunto, diante dessa afirmação do Ricardo, não seria porque a linguística é ciência de origem recente, como ele mesmo demonstrou ao longo de sua fala? Não seria a singularidade do tratamento brasileiro de linguistas e gramáticos, também não se deveria ao fato também relacionado por ele de que os estudos de linguística são recentes na realidade brasileira, remontam aos proximíssimos anos 60, né? Ricardo também denunciou a desconfiança da comunidade em relação a linguistas e comparou-a ao juízo que se faz dos juristas. Talvez aí por força, Ricardo, da linguagem, né, da linguagem, exatamente, da linguagem específica de cada uma das áreas e dos enfoques que não são tão comuns diante de uma ciência nova.
Você chegou a afirmar, aspas, que o linguista se recusa a tratar dos assuntos menores da língua. Lembrou o interesse do falante pela ortografia e que ele, o falante, tem a gramática intensamente integrada ao seu saber sobre a língua. Minimizou, de certa forma, a ortografia. E aqui eu me lembro que, numa recente experiência na Sérvia, eu mudei um pouco o meu julgamento sobre a ortografia, uma vez que a Sérvia substituiu o alfabeto latino pelo alfabeto cirílico e transformou o alfabeto num elemento de identidade nacional. Ora, se a ortografia passa a ser considerada, a partir do alfabeto, como alguma coisa que identifica a nacionalidade, ela não me pareceu, a partir daquele momento, tão simples assim. Ela deixou de ter o caráter de simples roupa que veste a palavra para ganhar alguma coisa mais profunda que vai identificar o espírito de uma comunidade, o espírito nacional, num local em que essas identidades estavam se afirmando, uma vez que aqueles países unidos na Iugoslávia estavam todos agora nacionalmente separados. E nesse espaço a ortografia ganhava um lugar especial em todos os lugares, em todas as academias, praticamente nas 3 ou 4 academias de filologia lá existentes, nas várias cidades, havia o busto do filólogo responsável pela ideia de transformar o alfabeto em elemento de identidade. Mas isso são digressões provocadas pela fala do Ricardo. E Ricardo trouxe vários exemplos, inclusive o estranhamento diante do acordo de 1990, que ele atribuiu sobretudo aos linguistas. Lembrou o último exame do Enem, atualizando, trazendo para o pragmatismo do homem comum as experiências, o conflito linguistas e gramáticos, e eu me dispenso, evidentemente, de resumir, dada a excelência da didática do nosso conferencista. Também lembrou a importância da intervenção estatal e comentou a reação de muitos diante dessa intromissão, que acredito que, na maioria das nossas cabeças, é indevida, na medida em que não seja assessorada por aqueles que entendem do riscado. E talvez o equívoco seja esse. O legislador assume como legislador, mas não traz a assessoria do especialista no assunto. E isso provoca uma reação natural, um repúdio, inclusive, dos especialistas, como você assinalou muito bem. Porque, evidentemente, se houvesse uma assessoria que explicasse a natureza do sistema da língua portuguesa, que rege o gênero dos substantivos, dos adjetivos, etc., e a tradição, inclusive, da nomenclatura ligada às profissões, talvez isso facilitasse um pouco a compreensão do momento da elaboração de um decreto do gênero. Da mesma forma que esquecer que quem faz a língua é o povo, que não adianta dizer que se vai cobrar uma taxa por alguém que use um termo estrangeiro, vai mudar alguma coisa? Pode mudar no primeiro momento. Mas dificilmente aquela palavra estrangeira que se impõe como tal diante do progresso, diante da natural troca que se faz, porque o que acontece não é um problema puramente de língua, é um problema cultural, é um problema de mercado, é um problema de desenvolvimento, é um problema de hegemonia. Evidentemente, nós temos hoje uma língua geral, essa língua geral é o inglês. Não há como fugir dela, só que o mundo está globalizado. E essas perguntas sempre me vêm à cabeça quando eu começo a pensar sobre essas coisas. Estou falando disso agora porque a fala do Ricardo fez que ela voltasse aqui em meio a uma programação de ciclos, que ela estava muito mais presente na minha cabeça antes. Mas ele me traz aqui algumas afirmativas que eu acredito ele as fez provocativamente, não só ao coordenador, que conhece bem, mas, sobretudo, a essa plateia de especialistas. Em síntese, ele examinou o tema à luz dos conflitos entre o pragmático e o científico, entre o pensamento leigo e o pensamento da ciência. Estabeleceu distinções entre gramáticos e
em linguistas divergentes após os estudos linguísticos assumidos na universidade. Foi o ponto em que você centralizou a origem da querela, né, que é a que nós estamos assistindo hoje. Apontou o conflito que une essas duas categorias, que afasta essas categorias, lembrando que no Brasil ele chegou a acirrar-se até os limites da agressividade, e da agressividade pessoal, né? Da troca de impropérios algumas vezes. Procurou explicá-los à luz da sociopolítica numa outra afirmativa extremamente provocadora, porque ele associou a querela gramatical, a querela gramáticos e linguistas ao quadro sociopolítico do país marcado pelo regime militar autoritário. Associou o linguista à resistência e o gramático à acomodação, se eu não estou simplificando o seu raciocínio. Eu não teria usado acomodação. Você não usou acomodação, usou aceitação? Acho discutível. Eu não quero ser infiel ao seu pensamento. Eu estou tentando sintetizar o que você disse. Eu não me responsabilizo pelo que você disse. Eu me responsabilizo. Eu estou tentando sintetizar. Eu entendi que você teria associado o linguista à resistência. O risco que agora eu tenho que lhe dizer, como seu amigo e seu companheiro de estudos, eu acho que essas afirmações correm sempre o risco do reducionismo. Né? Evidentemente que nenhum de nós está aqui defendendo nenhum regime autoritário, e muito menos eu, e nem você. Mas o que eu estou dizendo é que se você faz uma associação direta de uma atitude científica do linguista na universidade, do gramático na universidade, eu conheço vários gramáticos e professores da universidade que resistiram bravamente até a prisão e até outros limites muito mais amplos ao regime ditatorial. Então, simplesmente reduzir a resistência aos linguistas e a aceitação do regime aos gramáticos, isso me incomodou realmente, e por isso eu estou sendo um pouco mais enfático nesse ponto. Acho que isso é um risco, o risco que a gente corre do reducionismo. Não disse que os gramáticos aceitaram o regime, não foi isso? Não, então o que foi que você disse? Não. Porque os gramáticos aceitaram o regime. Não aceitaram o regime, mas se acomodaram, é isso? Não, foram discriminados por estarem fora da universidade. Ah, bom, agora entendi. Bom, então, perdão pela minha má síntese do que você disse, mas, de qualquer forma, foi bom que você o dissesse, porque ela provoca essa reflexão em mim, e eu lanço essa reflexão também aos nossos companheiros que aqui estão reunidos para os nossos seminários. E você acentuou o clima de antagonismo entre linguistas e gramáticos que você considerou singularmente brasileiros. O que eu diria, e não estou aqui de nenhuma forma me apresentando como senhor da verdade, até porque eu concordo plenamente com você, a verdade não tem centro. Há muito tempo a verdade não tem centro. E é por isso que nós aqui estamos divergindo e convergindo em torno de um tema que é bastante presente na nossa realidade da universidade, na realidade do todo dia, seja no plano do pragmatismo comunitário, seja no plano do cientificismo da comunidade, porque mexe diretamente com a ação do professor na escola e do professor de língua portuguesa na escola. Perdido entre o que é a elocução, o que é a norma gramatical, o que é a norma de congruência. Afinal de contas, essas 4 competências em que nós ficamos nos debatendo e que foram a razão do julgamento do Enem, que partiu não do ensino da língua, mas partiu de estabelecer como critérios de correção as 4 competências que perpassam o discurso de quem quer que seja. E justificaram as notas atribuídas a partir dessa perspectiva, que vai muito além da gramática, que vai muito além da norma de correção gramatical. Passa pela norma de congruência, passa pela norma de ser apropriado ou inapropriado. Enfim, nós aí eu faria uma outra conferência, eu não tenho a menor intenção de fazer isso. Apenas de assinalar que as questões estão lançadas, que cada um as submeta
as suas reflexões. As suas reflexões a partir do que o Ricardo apresentou aqui com muita pertinência, com muito entusiasmo e com muita base de justificativa. Então, é esse que a gente assistiu aqui. Eu agradeço ainda uma vez a essa ampliação tão bem feita que o Ricardo fez hoje da sua última conferência, que nos fez, inclusive, trazê-lo aqui para ampliar o seu pensamento, e muitas vezes você virá, Ricardo, para nos iluminar aí com as questões que você lançou. Obrigado. Eu agradeço a todos os presentes pelo prestígio que sempre nos trazem aqui, e comunico que a próxima conferência do ciclo vai ser muito interessante, porque vai trazer um linguista, Carlos Eduardo Falcão Uchoa, que falará de linguística e gramática, por que os nós? Então, possivelmente, o Uchoa nos vai ajudar a desatar alguns dos nós que permaneceram aqui amarrados hoje, né? A Academia também promove no dia 10, quarta-feira, 12h30, na série MPB na ABL, o Internacional João Bosco, 40 anos de sucesso. No dia 18 de abril, quinta-feira, às 17h30, daremos início ao seminário Brasil-Brasis, com o tema Tudo Junto e Misturado, Inclusões e Integrações Culturais. Contamos com a presença de todos. Muito obrigado e até a próxima sessão. Obrigado.